Por enquanto, a gente fica sabendo como que o clima vai se comportar, então, para importantes estados produtores que estão com milho em desenvolvimento no campo. Quem fala a respeito para a gente é a Juliana Rezende. O desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra da região centro-oeste e também do Paraná acabaram sendo prejudicadas ao longo dos últimos períodos. Foi a falta de chuvas, o predomínio de tempo mais seco que diminuiu as condições hídricas do solo e também acabou diminuindo o potencial produtivo das lavouras de milho segunda safra. Agora, a umidade do solo ainda segue mais baixa em grande parte do estado de Goiás, Mato Grosso e uma pequena parte da faixa leste do Mato Grosso do Sul. Isso porque nos últimos dias voltou a chover. Foi uma frente fria que avançou no último final de semana, trouxe chuvas para as principais áreas produtoras de milho segunda safra, como é o caso do Paraná, Mato Grosso do Sul e também toda a faixa oeste do Mato Grosso. Nessas áreas onde choveu, as condições hídricas do solo melhoraram bastante. Tanto que no Paraná, agora a umidade do solo já alcança índices em torno de 70% a 80%. Essa condição também acontece no Mato Grosso do Sul. Goiás é o estado que menos recebeu instabilidades nos últimos dias, tanto que ainda se mantém com o solo um pouco mais seco. Para os próximos dias, ainda vamos ter períodos de tempo mais seco em grande parte do centro-oeste e também do Paraná. Isso porque, conforme a frente fria que avançou no último final de semana, trouxe chuvas, melhorando as condições hídricas do solo dessas áreas. Então, conforme essa frente fria avançou, atrás dessa frente fria foi uma massa de ar mais seco que acabou avançando. Então, por conta disso, essa massa de ar mais seco agora atua em grande parte do centro-sul, garantindo tempo firme em grande parte da região centro-oeste e também do Paraná. Dessa vez, é o norte de Goiás que pode receber chuva ao longo dos próximos 5 dias, mas são pancadas muito fracas e isoladas, ou seja, que não tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Agora, conforme essa massa de ar mais seco ainda atua, ela mantém também sensação de frio ao amanhecer. Então, as temperaturas vão seguir ainda um pouco mais baixas em grande parte do Paraná, pode ainda alcançar o sul do Mato Grosso do Sul, mas essas temperaturas não vão baixar de forma tão significativa a ponto de trazer riscos de geada para as áreas produtoras de milho segunda safra. Então, mesmo com essas temperaturas mais baixas, não tem risco para geada acontecer em áreas produtoras de milho. No decorrer do segundo período, entre os dias 28 de maio até 1º de junho, agora volta a chover na região sul. No Paraná, essa chuva vai voltar a acontecer de maneira muito irregular. Ainda teremos períodos de tempo mais firme, principalmente no norte do Paraná, e grande parte da região centro-oeste ainda deve permanecer com tempo firme entre o final do mês de maio e também o começo do mês de junho. Então, no decorrer das próximas semanas, ainda teremos períodos de tempo bastante seco em áreas produtoras de milho segunda safra do Paraná e também região centro-oeste. Isso deve seguir mantendo o solo mais seco, principalmente naquelas regiões onde não foi possível recuperar essas condições hídricas do solo, como é o caso do estado de Goiás, principalmente. Então, as lavouras que já vêm tendo algumas perdas no estado de Goiás ainda devem permanecer com baixo potencial produtivo. Agora, nas demais áreas, como o solo aumentou bastante as condições hídricas, a tendência agora é de uma pequena diminuição ao longo dos próximos dias, mas não a ponto de trazer perdas mais uma vez para o milho segunda safra em áreas da região centro-oeste e também do Paraná.